direitos fundamentais, o que significa, portanto, que todos nós estamos, nesse momento, sendo desafiados, especialmente nós, que comungamos de uma mesma linguagem, ou seja, de uma cosmovisão que é intermediada pelo saber jurídico, pela sua teoria, pela sua prática. Todos nós recebemos a projeção dessa tríplice base fundante desta crise ou dessa emergência que nós vivenciamos, e creio que o fio condutor que emerge da racionalidade possível para compreender e, evidentemente, arrostar essa crise não pode ser outro senão a legalidade constitucional. Isso significa, portanto, que, ao mesmo tempo em que emerge uma crise, com um conjunto de possibilidades, nem sempre voluntárias, também há de emergir um limite, e este limite, numa sociedade democrática assim constituída por uma Constituição, que mais de ser um resultado da sociedade, também constituiu um próprio modelo aberto, plural, de sociedade e de Estado de Direito Democrático, essa legalidade constitucional também é o nosso limite. E é dentro dela que se pode falar, portanto, num tema que é caro a muitos, quer na teoria e na prática do direito constitucional, na teoria, à luz do mínimo existencial, e na prática, à luz do debate sobre o caráter prestacional de determinados direitos fundamentais. Portanto, isto no plano do constitucionalismo, que é no âmbito, evidentemente, do direito civil, ou seja, no âmbito do governo jurídico das relações privadas intersubjetivas, reguladas, evidentemente, nesta dimensão hierárquico-piramidal, à luz da legislação constitucional e de todo o arcabouço infraconstitucional, nomeadamente o Código Civil Brasileiro. Falar no Estatuto do Patrimônio Mínimo significa, antes de tudo, relembrar que o vocábulo estatuto tem uma dupla dimensão. Ele é ambivalente, porque se refere, na sua dimensão subjetiva, à condição de um sujeito. Se refere a um velho e bom conceito de vita ativa, ao conceito de pertencimento, ao conceito do direito a ter direitos. O pertencimento no Brasil é objeto, evidentemente, de muitas análises, especialmente de análises sobre o ethos republicano, como está no livro da historiadora Eloisa Starling, ou do pensamento filosófico contemporâneo, que é, entre outros, tratado por Peter Sloterdijk na Alemanha, da contemporaneidade. A vita ativa, portanto, corresponde a essa dimensão do status do sujeito, que é a sua condição de pertencer, de ser titular de direitos e deveres, vale dizer, de ter liberdade e ter responsabilidade. Na sua dimensão objetiva, o Estatuto corresponde, evidentemente, a um conjunto de normas e, obviamente, por normas, apreendemos, como não é raro apreender, todas as regras e princípios que são irradiados da fonte normativa da Constituição, do Código Civil e de toda a legislação infraconstitucional e do conjunto expressivo do que, para muitos, é designado de um conjunto de microsistemas que compõem diversos campos específicos das relações jurídicas intersubjetivas. Na Constituição, desde, evidentemente, o inciso 3º do artigo 1º, que trata da dignidade da pessoa humana no plano dos seus princípios, que são normas jurídicas vinculantes, há regras específicas atinentes a esse estatuto, como, por exemplo, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que está no inciso 26º do artigo 5º, ou mesmo que está no inciso 1º do artigo 185, que trata da insuscetibilidade de desapropriação também da pequena e média propriedade. Isso significa, portanto, que nesta ordem de ideias, aquele sentido de conjunto de princípios e regras encontra na própria Constituição princípios
e regras, como também, obviamente, na sua base fundante do Código Civil Brasileiro. O que revela algo, no meu modo de ver, singular, é que o Código Civil, já em 1916, continha um significante que a sua formulação no artigo 1175, que veio a ser substituído pelo artigo 548 do novo Código, já continha esta ideia embutida, em face da qual se afirmava, como também se prevê no atual Código, que ninguém pode doar todos os seus bens sem a manutenção de um mínimo indispensável à sua própria sobrevivência. Isso significa que nem por ato de vontade e numa interpretação que tutela, do ponto de vista dos princípios constitucionais da dignidade humana, uma espacialidade de imunidade que coloca a dignidade da vida numa ponderação de interesses à luz de outros direitos que também são relevantes, mas que podem ceder nessa ponderação, como, por exemplo, o direito de crédito, nós encontramos o sentido e o alcance desse artigo 548, que acaba se projetando em normas esparsas como a lei do bem legal de família. Não apenas o bem de família codificado, que tem origem, como sabemos, no antigo Homestead norte-americano e que se projetou para o antigo artigo 70 do Código Civil Brasileiro, mas da Lei 8.009, que assegura um espaço de incolumidade e, à luz da jurisprudência, como todos sabemos, construiu-se uma dimensão aberta e plural da noção de família para proteger até mesmo o solteiro, portador, portanto, dessa racionalidade que tutela a existência de um mínimo em face do qual ninguém pode ser desprovido por ato de vontade ou cogentemente. Esta dimensão, portanto, do Estatuto é uma dimensão jurídica. É claro que haveria argumentos que poderiam derivar de uma certa ética descritiva, ou de uma dada concepção da ética, que obviamente é normativa, ou de outros campos para esta percepção que venho a mencionar, mas nós estamos, obviamente, numa visão intrasistemática para dizer que dentro do sistema jurídico, sem recurso a valores metajurídicos, nós encontramos fundamento para a existência de um patrimônio mínimo. O vocábulo patrimônio aqui, por evidente, se refere a titularidades. Como todos nós sabemos, as titularidades constituem um gênero do qual a noção clássica de patrimônio é apenas uma das suas espécies. Os fenômenos como o crescimento de bens imateriais que integram o patrimônio, o crescimento de valores que não são incluídos na noção clássica de patrimônio, mas têm a sua tutela convertida em pecúnia, nesse sentido abrangente, corresponde, portanto, a uma esfera jurídica de proteção substancial das condições materiais mínimas da existência de um sujeito que, para se converter em pessoa com dignidade, deve ser portador e possuidor dessas condições. Portanto, nós tratamos, dentro do ordenamento jurídico, de uma titularidade patrimonial, de um lado como garantia. Quando o caput do artigo 5º estabelece o direito das titularidades, e ali se refere nomeadamente à propriedade, está evidentemente assegurando não apenas a garantia, mas também um direito a ter direitos, ou seja, está também assegurando o acesso, que, aliás, vem estampado, no meu modo de ver, no inciso 22º do artigo 5º. Portanto, as titularidades são direitos e também são garantias. Esta ordem de ideias também me parece contemplada na ordem econômica, que toma, à luz do desenho normativo constitucional, no caput do artigo 170 da Constituição, a existência digna como vetor informativo da própria ordem econômica.
o que significa, portanto, como diz o artigo 170, que a Constituição Econômica no Brasil, de 1988, e na opção que a sociedade brasileira a seu tempo fez, e no edifício constitucional que restou construído, a opção de uma Constituição econômica conforme os ditames da justiça social. Pois bem, e em assim sendo, a questão que se coloca é como isso se compreende em tempos de pandemia. Parece-me também que estaremos de acordo se reconhecermos que a pandemia é, por definição, um problema global. Ou seja, nós refletimos e nos interrogamos permanentemente nos nossos afazeres sobre ações ou omissões de cada um de nós e dos Estados. De cada um de nós, porque nós estamos socialmente distanciados, mas quizá nunca estivemos tão próximos do ponto de vista dos efeitos das nossas ações ou omissões. Essa dimensão da coexistencialidade, portanto, revela uma dimensão desafiadora para cada pessoa, para cada sujeito, e, ao mesmo tempo, para cada um dos estados, porque também ações ou omissões dos estados ou dos poderes públicos, na verdade, também repercutem nessa esfera da coexistencialidade que estamos a vivenciar. Essa teia imbricada de relações que emergem daquela tríplice crise de emergências que mencionei, sanitária, econômica e de gestão, evidentemente que dialogam com a transterritorialidade, não só da pandemia, como também da juridicidade. Nós hoje, mais do que antes, pela cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República, trazemos ao debate, e isso está presentemente em textos, artigos e também decisões judiciais, orientações, diretrizes, convenções e tratados, portanto, obrigações que o Estado brasileiro assumiu no cenário internacional. E o fio condutor desses tratados e convenções internacionais parece-me não deixar dúvida quanto ao seu viés humanista, ou seja, quanto ao sentido que temos como desafio de construir um futuro comum marcado pelo vetor teórico e prático da solidariedade. Isto significa, portanto, e recentemente julgamos ação direta de inconstitucionalidade 6341 e 6363, onde assentei que, nesse contexto, os direitos e deveres constitucionais não são, do ponto de vista técnico, suspenso ou derrogados. Evidentemente que podem ser submetidos a eventual restrição, desde que se satisfaça um elevado ônus argumentativo de justificação sob critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, para evitarmos as consequências nefastas, agravadas desta pandemia como problema global. Isto quer dizer, portanto, em meu modo de ver, que buscamos aqui, especialmente a todos nós que trabalhamos com direito, e de um modo especial me refiro ao Poder Judiciário, buscamos como premissa um equilíbrio que precisa ser racional e sistemático entre a omissão cega e a hipertrofia indesejável, entre o cruzar de braços e uma desmesurada superlativação dos afazeres na prestação jurisprudencial ou na prestação jurisdicional. É preciso, portanto, estar atento aos desafios que esse equilíbrio nos traz. E tenho para mim que esse desafio lembra a figura do moleiro de Sanssouci. É fundamental que no Estado democrático nós tenhamos uma porta a bater e a abrir para nos socorrermos
de investidas que sejam investidas contra o conjunto de regras e princípios que formam o ordenamento jurídico da legalidade constitucional. E, ao mesmo tempo, é fundamental também saber que no espaço da dimensão democrática há um conjunto e uma espacialidade própria, que é a espacialidade da política, com P maiúsculo, que é a espacialidade da democracia representativa, aonde, evidentemente, o debate deve ser deferido aos integrantes próprios desse conjunto de representações. Portanto, este equilíbrio é, na verdade, uma dimensão pendular em relação ao qual não há respostas prontas, não há um conjunto de bulas que nós podemos comprar na farmácia constitucional e imaginar que, a partir daí, há um conjunto de soluções a priorísticas e tenho, portanto, como desafio, do ponto de vista especialmente do aparelho da justiça ou do conjunto dos instrumentos da justiça, que a justiça da crise não se revele a maior crise da justiça. E todos, portanto, chamamos, como eu dizia, esse desafio de saber como superar as disfuncionalidades do Estado. Em outras palavras, como superar os desafios da nossa coexistencialidade, os desafios dos poderes públicos e sair da crise sem sair da democracia, sem sair da legalidade constitucional. O desenho do Estado Social brasileiro, que é um Estado comprometido com a existência de um mínimo essencial para a vida digna, esse é o desenho que, em meu modo de ver, está na base da Constituição, corresponde a dizer das obrigações do Estado a orientar a sua diretriz econômica para salvaguardar a dimensão do sócio-desenvolvimento, vale dizer, daquilo que mantém um patamar mínimo de dignidade e se abre como possibilidade para o desenvolvimento das pessoas, o que implica em políticas públicas próprias de um Estado social e passa, evidentemente, por distribuição de renda. E, ao mesmo tempo, se projeta, como não poderia deixar de ser, e creio que isto está a preocupar e a chamar a reflexão de todos os membros e participantes da Academia Brasileira de Direito Civil, se projeta não apenas para as relações públicas, mas de um modo especial para as relações interprivadas, para as relações societárias, para as relações empresariais, para as relações civis de um modo geral. O debate presente hoje sobre o sentido e alcance das cláusulas gerais, sobre o sentido e alcance da relação entre ordem econômica, livre iniciativa e função social, é um debate extremamente importante e é aqui que é preciso ter presente aquela advertência feita por Antoine Garrapon no seu livro O Guardador de Promessas, para nós não desmesurarmos do papel relevante que na democracia representativa tem a espacialidade da política, com P maiúsculo, como estou a dizer. Isto corresponde a fazer juízos de contenção por parte do Poder Judiciário, a refletir com cautela, que é preciso ter uma ousadia cautelosa, ousio é, neste momento, correr riscos cautelosos e, dentro da legalidade constitucional, ter presença que as relações jurídicas, na sua dinâmica, buscam também atender a elementos imprescindíveis de confiança. Evidente que buscam, nas relações de consumo, a tutela do consumidor, nas relações civis, a proteção da boa-fé, também buscam estar iluminados por aquilo que muitos já estão escrevendo como Estatuto Jurídico da Vulnerabilidade Constitucional, à luz do inciso 5º do artigo 75 e do inciso 32º do artigo 5º. Enfim,
todos esses desafios que também, como disse, se projetam nas relações interprivadas, como, por exemplo, a questão da privacidade e da proteção dos dados pessoais, que é um outro debate muito importante nessa seara. Todos os senhores não só estão refletindo, como muitos, de uma maneira bastante apropriada, estão a escrever. Li recentemente o texto da professora Carina Fritz sobre a lei alemã para a amenização dos efeitos do coronavírus, também do professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Carlos Eduardo Pianovski, fazendo reflexões bastante oportunas, em meu modo de ver, sobre suspensão de pagamento de aluguéis, fazendo um discrimen sobre a assimetria dos efeitos econômicos em relação a diversos patamares de atividades empresariais, demonstrando, em meu modo de ver, com acerto, que toda generalização de um lado, de outro, sobre a compreensão da mora, pode, evidentemente, não apenas ser uma busca de justiça, mas, quem sabe, às vezes também uma fonte de alguma injustiça, porque, a rigor, é a luz da concretude dos fatos que poderá trazer, por óbvio, algumas soluções possíveis neste momento. Já arrumando para a conclusão, professor Roger, professor Ricardo, dessas observações iniciais, eu me permitiria enfatizar bastante esta ideia de que a Constituição brasileira não tem cavalos de Troia. Não há dentro dela o germen que seja legitimamente usado para destruir os limites da legalidade constitucional. A Constituição não é uma nova redução. A Constituição, evidente que é um espaço de disputa de sentidos, mas ela tem limites, e um dos seus limites é, evidentemente, ser incompatível com qualquer autoritarismo. A Constituição de 88 foi uma resposta histórica, social, cultural e política que a sociedade brasileira deu, que a sociedade brasileira resolveu se constituir nela, estejamos ou não de acordo com todas suas regras e princípios. Esta Constituição, como escreveu o professor Menelik de Carvalho Neto, essa Constituição constituiu uma sociedade e constituiu um Estado de direito democrático. Portanto, tenho como bastante presente que, na dimensão que nós enfrentamos, seja da juridicidade, da ordem normativa, de todas as nossas inquietações, no meu modo de ver, é importante ter presente, e eu anotei isso recentemente, quando julgamos a medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 6359, termos presente a dimensão procedimental dos direitos e a necessidade do respeito ao processo como garantia. Em outras palavras, muita cautela com o queimar de etapas, com a redução da dimensão procedimental do direito, o que significa, pelo menos em meu modesto modo de ver, cautela com o que tem sido sustentado, que haveria uma constituição da crise ou uma criação do estado de crise fora da dimensão do que está na própria Constituição. Em meu modo de ver, a questão do processo constitucional aqui não tem uma dimensão técnica, mas sim é um fator de legitimação. E esse fator de legitimação significa que nós podemos certamente, em tempos de crise, entender determinadas ferramentas, recursos à tecnologia que são imprescindíveis e meios que podem implicar em restrição de alguns direitos fundamentais. Muitos deles, aliás, originários de direitos civis do homem comum, da pessoa comum, e que se projetaram para o estatuto jurídico da constitucionalidade. Mas nesta percepção,
a condição de possibilidade dos processos de formação democrática da vontade dos cidadãos e a legitimação impedem que nós tenhamos aquilo que, de algum modo, quiçá vem se esboçando em algumas reflexões, que é a inconstitucionalidade circunstancial. A Constituição é um projeto permanente, duradouro. Nós, como disse e repito, precisamos sair da crise sem sair da democracia. E é por isso que talvez o professor Ricardo César Pereira Lira lembrou-se desse tema, porque para ter pertencimento, para ter o estatuto subjetivo de sentir-se sujeito de direitos e deveres, de ter liberdade e responsabilidade, é fundamental que nós tenhamos também corresponsabilidade, que tenhamos na coexistencialidade a percepção segundo a qual a existência de nenhum outro nos é indiferente, especialmente daqueles outros que a jornalista Eliane Brum, num artigo do Eu País, de 13 de maio, escreveu, e a meu sentir, a menos a mim, me chamou muito a atenção, exatamente o apelo e a advertência que esta jornalista fazia. Disse ela: prestem atenção em quem está morrendo mais. São os negros, são os pobres, são os presos trancados em viveiros de vírus, numa violação de direitos inacreditável até para os padrões medievais do Brasil. Quem está morrendo mais são aqueles que advêm de um processo histórico, e ela faz referências ao presente, mas também às presenças da colonização europeia entre os séculos XVI e XVII, e a nossa formação histórica que levou vírus e bactérias, por exemplo, para as populações indígenas, que hoje constituem um exemplo dos efeitos assimétricos dessa crise. Não apenas nessa dimensão, mas na dimensão, como essa jornalista diz, prestem atenção. A mim isso representa uma convocação, é um vocar, é um chamamento. Prestar atenção para esta realidade que nos circunda, para a realidade, talvez para lembrar um pouco de Thomas Mann, para uma realidade de um mundo não nascido. Creio que estamos sendo convocados a pensar sobre isso, a pensar sobre a pedagogia da solidariedade, a pensar sobre o acolhimento, a pensar sobre as práticas democráticas e a sua imprescindibilidade, mesmo na crise, para pensar sobre o respeito aos direitos humanos, sobre políticas inclusivas, sobre pluralidade e tolerância, e a pensar até mesmo sobre afirmações que tradicionalmente fazemos, como, por exemplo, a cultura do cuidado, que nesse momento é extremamente importante. A cultura do cuidado, que significa zelo, atenção pertinente à saúde, e que, ao mesmo tempo, se refletirmos sobre padrões culturais, pode estar agravando a violência doméstica, com a reprodução de condutas discriminatórias, de padrões culturais discriminatórios em tempo de isolamento ou de distanciamento social. Em outras palavras, como eu disse, não há respostas prontas. Mesmo as respostas prontas e bem elaboradas que tínhamos, como esta, da cultura do cuidado, pode ser submetida à interrogação para que possamos evoluir para uma cultura da corresponsabilidade. Cada um fazendo o que lhe deve e exigindo o que é de direito e cumprindo os seus deveres, para usar um lugar comum clássico. O século XX, com isso encerro, professor Roger, segundo Hobsbawm, foi a era dos extremos. Acho que diante de nós temos o desafio de não fazer do século XXI a era dos despojos, a era daquilo que vai sobrar do que chamamos de humanidade. Muito obrigado. Doutor Fachin,
Se o mestre Lira me permite, ainda ontem, eu e o Dr. Ricardo Lira conversávamos sobre esse trabalho que iríamos fazer com o senhor e lamentávamos profundamente que, aliado a todos os males que a pandemia está trazendo, como mortes e doenças, a doença em si, com pessoas internadas em hospitais e sofrendo. Inclusive, menciono aqui, digo ao senhor, provavelmente é do conhecimento do senhor, um dos nossos colegas mesmo de academia, o Dr. Silvio Capanema, está internado até hoje em UTI, o que nos deixa muito aflitos, todos nós continuamos rezando pela sua saúde, e eu tenho muita esperança de que o Dr. Silvio Capanema sairá dessa e terá condições, se Deus quiser, de estar num futuro trabalho como esse conosco. Mas, ao lado deste sofrimento que foi imposto ao nosso país, assim como ao resto do mundo, um a mais parece ter se agregado ao nosso destino, a sensação de que vivemos em uma nau da insensatez, muitas vezes uma casa de loucos, onde falam diversas línguas, ninguém se compreende, e a tripulação atarantada corre de um lado para o outro enquanto a nau pega fogo. Mas quero dizer ao senhor que ouvir uma pessoa como o senhor e saber que o senhor está onde o senhor está é um alento de esperança para todos nós brasileiros, porque o senhor é uma pessoa extremamente ponderada, de bom senso e de uma grande cultura jurídica. Isso para nós é um alívio, eu vou ser sincero para o senhor. E falo isso, o senhor sabe muito bem, já tive a oportunidade de falar pessoalmente. Não digo isso para, numa bajulação toda, mas digo isso na presença desses 71 civilistas que tenho certeza concordam comigo de forma integral. Nós tínhamos preparado uma condução do tema, mas o senhor já se adiantou em diversos pontos, é verdade, né? Mas, para que a gente possa explorar um pouco mais o conhecimento do senhor, doutor ministro, doutor Fachin, eu gostaria de indagar ao senhor o seguinte: a tese do senhor tem 20 anos, foi escrita no início desse milênio. O senhor, olhando a estrada que nós percorremos, que o Brasil percorreu ao longo desses 20 anos, o que o senhor diria a nós no sentido do que evoluímos? O Brasil evoluiu dentro da proposta que o senhor colocava de nós garantirmos a dignidade dos nossos cidadãos com um patrimônio mínimo ao longo desses 20 anos, ou não? Avançamos ou não nessa proposta no nosso país? Não apenas, eu faço a ressalva, não apenas do ponto de vista legislativo, não se trata de uma questão apenas da edição de normas, de leis, mas culturalmente, socioculturalmente, e também, obviamente, incluindo a parte jurídica também. O Brasil avançou nessa proposta ou não? O que o senhor teria a dizer? Pois é, faz 20 anos eu já não tinha presente que tinha passado tanto tempo. A sua interrogação me recorda daquela banca examinadora, ao tempo que para se chegar a professor titular havia que se escrever e defender uma tese. E, portanto, era uma boa prática que as universidades federais naquele momento ainda tinham. Fazer um balanço, por outro lado, me trouxe outra memória. Eu e o professor Ricardo Lira, entre outros professores brasileiros, estivemos em 2013 num evento
em Hannover, levado a efeito pela Associação dos Juristas Alemães e Brasileiros, a convite do professor Jan Peter Schmidt, e eu me recordo que lá nós falamos dos avanços e recuos. Eu, pessoalmente, produzi um texto sobre 10 avanços e 10 recuos à luz da Constituição e do Código Civil Brasileiro. O professor Ricardo Lira fez uma exposição belíssima sobre os desafios da urbanização e do direito à cidade, do direito de ser cidadão dentro do seu próprio espaço de convivência. E, portanto, fazer um balanço do ponto de vista de uma problematização dialética significa, primeiro, prestar conta dos indicadores que nós usamos para dizer o que é um avanço e o que é um recuo. Mesmo se tomarmos indicadores genéricos como esses 3, que a sua pergunta já muito argutamente traduz, que são os indicadores culturais, sociais e econômicos, num tripé indissociável, mesmo assim nós precisaríamos evidenciar no plano da dimensão dos valores que estão inseridos no campo cultural, ou seja, no campo do modo de ser e de estar, para saber se ali avançamos ou não nesses 20 anos ou nesses 30 anos de Constituição. Do ponto de vista social, há evidentemente um conjunto importante de indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano e todos os elementos que daí derivam, e do ponto de vista econômico, por óbvio, a questão atinente à participação efetiva, aquela noção de pertencimento a qual eu me referia, essa noção efetiva de ser titular de bens, coisas ou mesmo serviços. Nesta perspectiva um pouquinho mais ampla, eu diria que o presente no Brasil é a síntese de múltiplas determinações. Nós temos uma resiliência do pretérito, nós temos, de algum modo, um presente ainda excludente em muitos segmentos, e, portanto, injusto e discriminatório, e todos nós, no presente, mesmo nesta crise, ainda somos movidos pela ideia de que o porvir e o futuro nos define no presente. Ou seja, há, portanto, uma tríplice dimensão do tempo que se presentifica. Passados esses 20 anos, eles passaram em vários setores apenas no calendário gregoriano. Em muitos segmentos, o passado está aqui, ao lado de onde eu estou a falar, em muitos lugares, ou eventualmente dentro de mim mesmo. Ou seja, há muito de resiliência do pretérito, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista econômico. Estejamos ou não de acordo. Nós, portanto, temos nessa tríplice dimensão temporal um pretérito que ainda se faz presente e que talvez acompanhe esse movimento pendular e, ao mesmo tempo, de entradas e saídas entre tradição e modernização, entre o que vai, mas fica, no sentido de ser, portanto, uma presença que interroga e uma presença que delimita as possibilidades do presente, como também fenômenos de exclusão social, de intolerância, que às vezes recolocam uma agenda que imaginávamos, uma agenda de antes de 20 anos atrás, ou de antes de 30 anos atrás, e essa agenda parece teimar em não abandonar o presente. Mas, ao mesmo tempo que temos, portanto, isto, e que poderia nos levar a uma avaliação realisticamente pessimista,
e dizem com alguma blague que o otimista é um mal informado, mas, portanto, se nós fizéssemos uma avaliação realista dessa percepção, quiçá fizéssemos um balanço menos auspicioso da realidade presente. Eu tenho para mim o contrário. Tenho para mim uma dimensão segundo a qual nós efetivamente saímos de um locus, de uma dimensão que era relegada a uma invisibilidade permanente de setores expressivos da população, de direitos que sequer eram reconhecidos, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Nós avançamos em muitos segmentos. No plano do Estado, as mudanças nesses últimos 20 anos foram extraordinariamente positivas. E mesmo com todas as sístoles e diástoles que nós temos no presente, em muitos setores onde, mesmo antes, durante e certamente será depois da pandemia, já se tem muita controvérsia, mas a verdade é que o Estado brasileiro cresceu num indicador que me parece fundamental, que é o indicador da institucionalização. Esta dimensão em face da qual nós temos um conjunto de instituições dentro do Estado que devem estar acima dos transeuntes, instituições, portanto, permanentes, que não são conjunturais. O mesmo se diga do ponto de vista da sociedade. O mesmo se diga do ponto de vista de um exercício ampliado de cidadania. Quando se cita que nós temos aproximadamente 100 milhões de processos no Brasil, ou seja, a cada 2 pessoas, uma em tese seria litigante, e evidentemente que isso é mais do que preocupante, mas ao mesmo tempo também significa algo que, do ponto de vista dessa relação proporcional, não tínhamos antes, e corresponde a dizer que, de uma forma ou de outra, com respostas que poderiam ser mais céleres ou não, que poderiam ser mais justas ou não, também nós buscamos uma instituição. Buscamos uma resposta institucional. Portanto, a avaliação que eu, honestamente, faço do Estado e da sociedade nesses 20 anos é a de que, hoje, precisaria se escrever uma tese sobre como o Estado e a sociedade podem contribuir para efetivar um patrimônio mínimo material e imaterial de cada um e de todos. Mas eu não tenho dúvida que a tese que eu redigi e defendi lá atrás, ela precisaria ser atualizada à luz dos desafios contemporâneos, de muito daquilo que a tese sustentava e efetivamente também não foi realizado, mas dos passos que foram dados e que eu reputo importantes. Importantes a tal ponto de que nós podemos dizer a quem vai nos suceder do ponto de vista da nossa existência, que o desafio que se tem agora à frente é pensar na dimensão do patrimônio mínimo das gerações futuras, do ponto de vista de um legado cultural, social e econômico. E é este o desafio que agora, no presente, reclama, quem sabe, uma retomada de um patamar mínimo de existência e um debate efetivo sobre o modelo de sociedade que nós queremos para os nossos filhos, netos e todos aqueles que nos sucederão. Discutir isso e ter isso hoje presente, em meu modo de ver, já é um ganho. Doutor Ricardo Lira, o senhor gostaria de fazer uma intervenção? A minha intervenção ela é no sentido de agradecer ao professor Roger a oportunidade que ele nos abriu para ouvir essas belíssimas considerações do professor e excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Eu quero dizer ao ministro Edson Fachin
que eu tenho uma imensa saudade do tempo em que sempre estivemos juntos. Não só naquele momento em que examinamos a sua tese, não só no momento em que Vossa Excelência excelentemente me substituiu na CAPES, no momento em que tivemos em Hanover, naquela belíssima oportunidade em que Vossa Excelência brilhou com aquela sua consideração sobre a atualidade e os desafios do novo Código Civil. Quero dizer a Vossa Excelência que eu gostaria de destacar das suas considerações uma afirmação muito importante, que é aquela segundo a qual não há crise que afaste o sistema democrático. E quero dizer também, professor Fachin, que eu tenho um imenso temor desse totalitarismo que domina a atualidade. Essa tendência mundial para a direita, onde as esquerdas democráticas são esquecidas. E me permita dizer a Vossa Excelência que eu sou lulista, mas não sou petista. E tenho uma imensa tristeza de que o nosso presidente Lula esteja, nesse momento, sofrendo as agúrias que ele vem vivendo. Eu quero finalizar dizendo ao professor Fachin: muito obrigado, professor. Quem lhe agradece sou eu, professor Ricardo. Lembro-me que juntos estivemos em 1990 na Universidade de Macerata, na costa do Adriático. Exatamente. Com o professor Dalmo Dallari, com o professor Carlo Alberto Graziani, com a professora Paola Porro, e tantos professores que nos acolheram na Itália. E eu estou seguro de que o ânimo da nossa esperança de então é um ânimo que se mantém presente. E eu creio que aqui faço um encerramento, doutor Roger, da minha participação, agradecendo o convite, enaltecendo o papel e a relevância da Academia Brasileira de Direito Civil. E eu queria dizer que, por mais íngreme e áspero que seja o nosso cotidiano, que sejam as circunstâncias políticas, sociais e econômicas, nós vamos vencer esse pandemiato, essa forma de Estado e da sociedade que talvez estejam revelando mais barbárie do que pactos civilizatórios. Acho que vamos vencer. O nosso desafio não é pequeno. Tem uma imagem a qual me referi dias atrás, que a sensação que tem é que nós estamos no meio de um curso d'água bastante forte, saímos do lado da margem onde partimos e já não a enxergamos mais, estamos no ponto mais profundo do rio, não vemos a margem de chegada e estamos desafiados a construir, ao menos simbolicamente, a ponte da travessia. Portanto, esta é a travessia que nós precisamos construir. Argamassa, tijolos, todo o material da nossa esperança para que ela seja maior do que todo e qualquer sentimento. E eu estou seguro que comungamos nisso, apesar de todos os pesares. Muito obrigado, professor Roger. Professor Ricardo, obrigado de todo o coração. Doutor Fachin, eu quero agradecer também em nome de todos os nossos membros acadêmicos, de todos os nossos associados. A academia se sente honrada pela presença do senhor aqui. E dizer que, como tive a oportunidade de comentar com o doutor Pedro Maia, na live que fiz com ele, o professor de Coimbra, né, amigo nosso, e fizemos uma live há uma semana atrás, e eu tive a oportunidade de dizer a ele o mesmo que eu vou dizer ao senhor. A pandemia trouxe muita dor, muito sofrimento, mas trouxe essas oportunidades, e essas oportunidades também valem ouro. A oportunidade de rever o senhor, que tradicionalmente nos vemos uma vez por ano, porque
vou a Brasília com a equipe da Olimpíada do Conhecimento Jurídico, promovido pela academia, e o senhor sempre tem aquele gesto carinhoso de nos receber, a equipe dos alunos, para aquela conversa que a eles é tão bem-vinda. Então, naquela oportunidade também sempre nos encontramos, mas aqui agora estamos nós a conversar e digo ao senhor de recordações, em 2015, não sei se o senhor se recorda, a presidência administrativa providenciou para que o senhor comparecesse a uma das nossas reuniões através de uma videoconferência. Estava sendo feita a reunião no Rio de Janeiro, no centro Centro Cultural da Justiça Federal, e providenciei para que, através de videoconferência, o senhor pudesse estar conosco naquela reunião. Aquela reunião causou muita surpresa a todos os acadêmicos, o gesto, a providência que tínhamos tomado. E veja só, hoje estamos nós aqui a conversar por este meio, que é uma videoconferência, como se algo normal fosse, talvez um elemento da nova normalidade, a qual tanto se faz referência, acompanhado aqui por 70 colegas que nos assistem, 70 civilistas, que, pelos comentários que vejo aqui ao lado, estão maravilhados com as palavras do senhor, do Dr. Ricardo Lira. Então, é preciso que a gente reconheça que foi a pandemia que nos deu isso. Eu espero que o Brasil consiga retirar da pandemia esses ensinamentos e que o nosso país saia, não destroçado, saia como o aço sai da têmpera, saia melhor, saia mais forte, saia renovado. Se Deus quiser, é assim que vai acontecer. Muito obrigado, doutor Fachin. Muito obrigado, doutor Ricardo Lira, em nome da academia. Obrigado a todos que nos assistiram. Em breve estaremos em uma outra live. E o senhor, doutor Fachin, está convidado já para uma próxima, se Deus quiser. Até a breve.